Olá pessoal, meu nome é Fernando. Nessa série de vídeos a gente está aprendendo como utilizar o Spring Security. Então a gente já aprendeu como configurar ele na nossa aplicação, como permitir o acesso à página sem eu estar logado, como usar o nosso próprio usuário para fazer o login e como mostrar, como fazer papéis, né, na nossa aplicação, como definir esses papéis e também como mostrar os menus de acordo com os papéis do usuário. E aí, nesse vídeo, a gente vai aprender como é que a gente faz o autocadastro, né? Como eu faço um cadastro de um usuário, como é que eu me cadastro na nossa aplicação. Isso é uma possibilidade, tá? Então, como o foco desse vídeo não é mostrar para você como é que salva, como é que cria formulários, como é que faz listagem, eu já criei um formulário aqui que a gente vai utilizar na aplicação, já está naquela página que vocês baixaram, certo? Quem quiser saber mais sobre como criar formulário, como adicionar entidades, como listar, a gente tem uma outra série no canal aí com outros vídeos que você pode utilizar, certo? Então lá no Spring, lá no Eclipse, na verdade, né? Lá no nosso Eclipse, a gente tem uma pasta chamada usuários, onde a gente tem um formulário, certo? E é nesse formulário que a gente consegue digitar os dados para criar um usuário. Então esse formulário vai ter lá um input para a gente colocar o nome, outro input para a gente colocar o e-mail, outro para a gente colocar o CPF, a senha e botões ali para limpar o formulário ou para salvar, certo? Clicando em salvar, esse formulário redireciona para uma URL chamada barra usuários, através de um método post, certo? Só que a gente não tem URL ainda configurada para salvar esse usuário. Então eu vou criar um novo controller, não vou colocar aqui nesse controller do site não. Eu vou criar um novo controller que eu vou chamar de usuário controller, certo? Que aqui nesse controller a gente vai colocar tudo que for relacionado ao usuário. Formulário para eu criar um próprio usuário, como é que eu salvo esse usuário e depois como é que a gente mexe em algumas partes administrativas do usuário, certo? Para isso aqui ser um controller, precisa anotar com a @controller. E também eu vou usar um request mapping padrão aqui. Então, todas as URLs aqui desse console, desse controller, vão começar com barra usuários, certo? Então, a primeira URL que eu vou criar aqui é a URL que eu acesso o formulário. Então, onde é que o usuário vai acessar o formulário? Então, eu vou criar aqui um método public string form, tá? Que vai redirecionar, então eu vou retornar aqui o nome da página que tem o meu formulário, que tá dentro da página usuários barra for. É esse cara aqui, usuários barra for, certo? Então eu vou colocar o mapeamento aqui, vai ser um mapeamento do tipo get mapping, então vou botar aqui, ó, get mapping e vai ter aqui barra for. Então, quando o usuário acessar ó, usuários barra form na minha URL, ele vai ser redirecionado para essa página que está dentro da pasta usuários, tem um HTML chamado form, ok? Mas só isso não é suficiente. Vocês lembram que lá nas configurações do nosso Spring, ó, do Security, a gente só liberou a URL barra para todos acessarem. Então, se o cara quiser acessar essa URL usuários barra form, ele não vai conseguir. Então, vamos lá, eu vou botar aqui, ó, usuários barra form. Esse cara tá logado, então ele consegue. Só que não faz sentido o João que está logado querer se cadastrar, né? Então teria que ser um usuário deslogado. Então, ó, se eu sair aqui do sistema ó, e eu tentar acessar usuários barra form, eu não vou conseguir. Ele vai me redirecionar para a página de e-mail, certo? Então, para isso eu preciso liberar. Então, eu vou colocar mais um request matcher desse aqui, ó. Então, eu vou só copiar e colar, apertar um Enter aqui e colar. E quando o cara acessar essa URL, ó, usuários barra form,
eu vou permitir esse acesso aqui para todos. E assim, quem não está logado consegue acessar o formulário para poder se cadastrar. Belezinha? Esse padrão aqui de URL, gente, se eu te quisesse, por exemplo, eu não preciso sair dizendo tudo que está liberado para todo mundo, tá? Se eu usar uma padronização nos nomes das minhas URLs, eu poderia, por exemplo, fazer isso aqui, ó. Se eu fizer isso aqui, eu estou dizendo que qualquer URL que comece com /usuários estaria permitido. Se eu disser asterisco, asterisco. Então, eu posso usar esses padrões para generalizar as minhas URLs. Certinho? Mas por enquanto eu vou botar só isso aqui. Usuários /forms. Eu quero que permita para todo mundo. Certo? Então vamos lá. O próximo passo agora é testar, né? Então, eu estou deslogado, dá para ver aqui que eu estou deslogado. Se eu tentar usar usuários /form, agora eu consigo acessar mesmo sem estar logado. Outra coisa que eu vou fazer eu vou criar um menu aqui para eu poder me cadastrar. Aliás, não precisa, porque eu já criei. Aqui, ó, inscreva-se. Na hora que eu vou na página de login, eu tenho um linkzinho que eu já tinha deixado criado aqui, ó, inscreva-se, que aí eu consigo ir para esse formulário, certo? Agora o que eu preciso é criar a ação quando eu clicar em salvar. Quando eu clicar em salvar, vamos lá no nosso form, eu estou redirecionando via post para a URL /usuários. Então, eu não vou estar logado ainda, certo? Então, eu vou aqui, ó, já no meu Web Security, liberar essa URL aqui também. Então, vou fazer aqui, ó. Só que eu vou usar um outro matcher desse aqui. Porque eu quero liberar essa URL /usuário. Vou voltar aqui, ó. Eu quero liberar essa URL aqui, ó, /usuários, somente quando o cara acessar via post, certo? Via o método post. Então, eu posso chegar aqui e dizer o seguinte, ó. Eu vou usar via http method post. Essa URL aqui só está liberada se o cara usar ela via post. Essa aqui de cima também eu vou fazer a mesma coisa, tá? Eu vou só liberar se ele usar via get. Então, ó, vou botar aqui, ó. Só vou liberar se ele usar via get. Então, via get está liberado acessar o formulário. Via post está liberado acessar essa aqui, /usuários, que é a URL que vai salvar um usuário no banco, certo? Então, feito isso, agora a gente consegue lá no nosso usuário controller criar esse método de salvar. Então, vou criar um método bem simples aqui, retorna um string, certo? Vai se chamar salvar. Eu vou botar aqui return para a página inicial, certo? Então, eu vou mandar aquele redirect para a página barra no final, certo? No final ele vai redirecionar para a página barra. E eu vou logo fazer a anotação aqui do post map com a URL usuários, que já está aqui, certo? Para eu salvar, eu preciso receber um usuário. Então, vou botar aqui, ó, o usuário controller não, desculpa. Um usuário. Ctrl espaço para ele autocompletar e fazer o import. Usuário aqui vai ser o cara que eu vou salvar, certo? Para eu salvar, é simples, é só usar o nosso repository. Mas antes de fazer isso, eu vou mandar imprimir aqui o meu usuário, só para eu saber se os dados dele estão vindo bonitinhos lá do meu formulário, certo? Depois a gente faz a parte de salvar. E para ele imprimir bonitinho, eu vou aqui na minha classe de usuário, aqui no finalzinho eu vou adicionar o método toString, só para ficar mais bonitinho no sysout a impressão. Então, vou aqui, ó, Ctrl 3 e vou selecionar aqui, ó, Generate toString. Ou então eu procuro, ó, toString, aí vai aparecer, Generate toString, certo? Então, vou aparecer aqui, eu quero que ele imprima tudo que tem no toString. Então, vou botar aqui, Generate toStrings, certo? Vou salvar. E agora a gente vai ver se o nosso formulário já consegue chamar esse método aqui e imprimir o nosso usuário. Então, a gente vai lá na nossa página, vai digitar dados, vou botar aqui, ó, Fernando
O e-mail vai ser fernanda@email.com. O CPF 12345, tudo errado aí. E a senha 123. Vou mandar salvar aqui para ver o que é que acontece. Redirecionou para a página de início, certo? Isso aqui tá ok. E aos dados que chegou aqui, ó, do outro lado da nossa aplicação. Lembrando que eu não mandei salvar no banco ainda. O ID veio nulo, ok, é um usuário novo, ID nulo, certo? Veio o meu nome, veio o meu e-mail, veio a senha. Olha aí, coisas interessantes aqui, ó. A senha veio 123. Lembra que a gente tem que criptografar a senha? Então essa nossa senha ela não veio criptografada, então a gente tem que fazer a criptografia dela antes de salvar no banco. E os papéis também veio nulo, ó. Então eu não tenho nenhum papel. O usuário de cara ele não está com nenhum papel. Pode ser que eu queira um comportamento assim, e na hora de eu acessar o usuário, ele seja salvo sem nenhum papel, na hora que o cara cadastrou. E depois um administrador faça a gerência desse papel. Mas aqui eu vou ensinar vocês como é que a gente criptografa essa senha e como é que a gente cria pelo menos um papel para colocar lá para o cara, certo? Então, primeiro passo, criptografar a senha, certo? Eu vou extrair a senha aqui do meu usuário. Então, vou botar aqui, ó, senha, recebe usuário.getSenha. Assim, eu pego a senha do usuário que veio lá do meu formulário, certo? Para eu poder criptografar essa senha, eu vou ter que fazer, vou botar aqui uma outra variável, certo? Para ficar mais fácil a gente entender, ó, string senha cripto, que seria a senha criptografada. Ela vai ser criptografada pelo bcrypt, tá? Então, eu vou criar uma instância do bcrypt, password encoder, Ctrl espaço aqui, ó, autocompleta, chamar o método encode e vou mandar ele codificar a senha que veio lá, ó, do meu usuário, certo? Então, codifiquei a senha. Depois de codificada, essa senha nessa próxima variável aqui, agora sim ela está criptografada, tá? Então, eu vou pegar essa senha e salvar nesse usuário. Então, ó, usuário.setSenha e eu vou setar a senha que está criptografada. Vamos ver agora como é que ele vai imprimir a senha. Toda vida agora a senha vai estar criptografada. Vou salvar, certo? Vamos lá no formulário, início, login, inscreva-se. Vou colocar os dados de novo. Bora. Fernando@email.com, CPF 123456, senha 123. Mandei salvar. Olha o que foi que aconteceu lá, ó. Veio os mesmos dados, mas agora, ó, a senha como é que tá? Tá criptografada. Agora sim, nossa senha pode ser salva no banco e eu vou conseguir acessar depois, porque ela precisa estar criptografada. Mas eu não tenho nenhum papel, certo? Então, eu posso buscar um papel para colocar aqui, certo? Então, eu vou também aqui fazer o negócio aqui para a gente buscar um papel. Só que para a gente buscar um papel, a gente tem que criar o papel repository, que a gente não criou anteriormente. Então, eu vou criar ele aqui. Uma nova interface, papel repository, certo? E extends de JPA repository, extends JPA repository, tá? Isso aqui é um papel, Ctrl espaço aqui para importar, Ctrl espaço, depois Enter, tá? Do tipo long, e eu vou colocar um método aqui que vai me retornar um papel. E o nome do método vai ser find by nome, que é o nome do papel. Eu vou passar um string com o nome desse papel que eu quero. String nome, tá? Então, esse método retorna um papel pelo nome dele. Se eu salvar aqui, quando ele recarregar, não é para dar erro. Se tiver tudo certinho, não é para dar erro. Certo? Agora eu vou voltar lá no usuário controller, porque agora eu vou criar, ó, o meu repository aqui, private, papel repository, Ctrl espaço, chamar de PR, e ele tem que ser auto-ligado. Então, auto-wired aqui. O próprio Spring injetar essa dependência aqui para mim. Certo? Então, para eu buscar esse papel, vou botar aqui, ó, papel do usuário aqui. Ele não importou ainda. Então, Ctrl espaço aqui só para importar a minha classe de papel. Então, recebe PR, que é o papel repository, ponto, find by nome.
E aí, eu vou dar um nome aqui, um papel. Vou colocar por padrão aqui o papel de vendas. Só que lá no banco não tá vendas, né? Tá roll, underline vendas. Então aqui eu vou fazer dessa forma, certo? Para eu inserir esse papel de venda dentro do meu usuário é bem simples. Ó. Usuário ponto set papel. Só que a gente não tem um método set papel. Vou até mostrar aqui para vocês. Usuário.set é set papéis. A gente precisa de uma lista de papéis e não de um único papel. Então eu vou criar uma lista, colocar esse papel que eu busquei do banco dentro dessa lista e depois adicionar essa lista de papéis aqui. Então, ó, list, certo? Papel, uma lista do tipo papel, que eu vou chamar de papéis, no plural agora, recebe new array list. Então, vou botar aqui um array list, certo? Papéis, ponto, add, adicionar o papel que eu puxei do banco. E agora, no usuário, eu vou fazer o set papéis. E agora sim, eu coloquei um papel dentro do meu usuário. Então, ele está com a senha criptografada e está com um papel novo, que vai ser o papel de vendas. Por padrão, quando o cara se cadastra, já vai aparecer o papel de vendas, tá? Então, vamos testar mais uma vez lá no nosso, formulário para ver se está indo tudo certo. Ó. Fernanda@email. Sempre importante a gente testar para saber se está tudo ok, certo? Senha aqui, 1, 2, 3. Mandei salvar. Olha como foi que os dados vieram. Senha criptografada. E agora, ó, os nossos papéis, ele possui um elemento dentro, tá? Ele não está mais vazio, não está mais nulo. Então, agora que eu já tenho a senha criptografada e um papel dentro do usuário, eu vou criar aqui outro repositório, né, no meu AutoWired private usuário repository, chamar de UR. E agora a gente pode usar esse usuário repository, ur.save, e eu vou salvar o meu usuário que eu complementei do que veio lá do formulário. Então lembra, ó, veio um usuário, eu criptografei a senha, depois eu peguei um papel, coloquei dentro desse usuário e agora sim eu estou salvando ele no banco. Vamos lá testar de novo, agora é para salvar no banco. Então vou vir aqui, opa, fernando@email.com, CPF, senha, 1, 2, 3. Vamos salvar? Agora é para ele ter sido salvo no banco. E olha aqui como é que tá aqui, ó. Inseriu na tabela usuários e ele também inseriu o papel, certo? O relacionamento entre o meu usuário e o papel no banco. Então agora se eu vier aqui no login, usando o fernando@email.com, 1, 2, 3, eu consigo logar com o meu usuário, que agora tem acesso a vendas, ó, tá vendo? Tem acesso ao início e a vendas. E aí ele pode fazer o logout, beleza? Então, nesse vídeo, a gente aprendeu como é que a gente insere usuários, como é que a gente faz o cadastro de usuários. Preocupações: a senha tem que ser criptografada e os papéis. Eu posso só salvar o usuário sem colocar os papéis, mas ele não vai ter acesso a nada dentro do meu sistema, tá? Para melhorar um pouquinho isso, na próxima videoaula, eu vou ensinar a vocês como é que a gente cria uma página de administrador para o administrador poder gerenciar os papéis dos usuários, beleza? Então, até o próximo vídeo.